Fala galerinha, seja bem-vindo ao nosso canal Você na Oficina. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre orçamento. A gente tem esse Onix aqui, ó, beleza? Dá uma olhadinha aí. A gente tem esse orçamento para estar fazendo. Então a gente teve que fazer um pré-orçamento porque não teve como a gente fazer na íntegra um orçamento como esse. Então a gente vai estar mostrando o que a gente fez para estar ajudando aí você num possível orçamento, beleza? Então acompanha a gente aí, segue o vídeo. Bom, rapaziada, aqui a gente está com esse Onix, né, para fazer serviço. Lembrando que aqui a gente foi acionado pelo cliente, então a gente fez a visita na casa do cliente. Não é comum a nossa oficina fazer esse tipo de coisa, mas lembrando que quem faz é bom estar pensando já no adicional do orçamento, né? Porque quando você faz uma visita, você quer queira, quer não, você tem gastos, né? Você vai ter que gastar com deslocamento, com gasolina, tempo, e isso é importante. Então isso tem que estar dentro do teu orçamento, certo? Nesse caso não foi dessa forma, porque o cliente veio buscar a gente aqui, a gente foi lá, fez um orçamento, a gente fez um prévio orçamento em cima do que deu para ver, tá bom? Então quando a gente chegou no local, a gente constatou que teve uma batida frontal, e nessa batida frontal alguns itens já sabe que foi perdido, tem que ser trocado, tá bom? Então o cliente já está ciente, né, do que aconteceu com o carro. Aqui estourou as bolsas de airbag do painel e volante, então essas peças elas têm que ser trocadas, né, por motivo de não trocar, de não comprar só o cilindro ou só as bolsas aqui. Então tem que ser comprado completo. Ele comprou o conjunto completo, tanto o painel quanto o volante, tá bom? Então o cinto lateral também estourou as bolsas do cinto lateral. E a gente vem aqui para frente e se depara com essa situação que a gente tem o para-brisa, que vai ser feito a troca, tá bom? Para-brisa. E a gente vê aqui na frente, que é a parte da nossa oficina, que é a parte de funilaria e pintura. A gente teve aqui o para-choque dianteiro totalmente destruído, salvou as duas telas de cima, mas o para-choque está destruído. Ele teve a quebra do farol lado esquerdo e o capô também. O capô aqui foi embora. Na lateral aqui a gente tem o paralama, tá bom? O paralama aqui, ele foi destruído, ó, mas porque foi aberto a porta, tá bom? E tem uma lesão na porta. Então quando a gente chegou no local, a gente fez o diagnóstico em cima do que a gente está vendo aqui, pessoal. Foi isso aqui que mostrou o que a gente deveria fazer. Não tinha muito o que a gente vê na parte interna. Na parte interna, quando você fez a subida do capô, aqui quando você remove o capô, né, nota-se que o painel frontal ele entrou, então além dele entrar, ele virou. Então é muito complicado de fazer esse reparo aqui, porque ele fecha. Quebrou a base da bateria, né? A gente sabe que quebrou a base da bateria, e jogou o condensador e radiador para cima do motor. Aqui ficou a trava do capô, tá bom? Então é necessário se ter uma análise após a remoção de todas as peças. Não tem condições de você fazer um orçamento, a não ser que você trabalhe constantemente com valores de peça, né, que você possa ter essa informação precisa para que você possa estar passando para o teu cliente, porque é muito perigoso você estar trabalhando hoje numa situação onde você está passando orçamento sem saber preço de peça. Lembrando que aqui o cliente comprou basicamente o serviço de repintura, né, alinhamento da frente e mão de obra. Todas as peças ficam por conta do cliente. Em uma análise rápida a gente já viu que o peito de aço, né, que é a alma de aço aqui na frente, ó, ela já foi danificada. Então a peça aqui é com troca, né, a gente consegue trocar a peça. E já deixamos o cliente alerta de que após a remoção das peças, com certeza, né, isso é praticamente 100% de certeza, ele vai encontrar mais peças a ser comprada. Então aqui a gente está no processo agora de preparação para que a gente possa fazer o nosso serviço de desmontagem, a primeira etapa, e finalizar o nosso orçamento. A gente deu aqui um pré-orçamento já, se baseando na situação que está aqui o carro,
mas a gente deixou o cliente ciente que qualquer coisa que tiver a mais do que o que a gente viu aqui, né, vai ter que ser cobrado extra esse trabalho, tá bom? Então, por que a gente traz esse vídeo? A gente tem que trazer esse vídeo para estar orientando, né, e dando um guia àquelas pessoas que costumam fazer um orçamento dessa forma, fechado, que tem duas formas de você fazer. Uma delas é você tentando ser leal com o que você está vendo, né, que provavelmente você vai acabar no prejuízo, e a outra é você elevar o valor do orçamento, supondo que lá na frente você vai ter um problema maior de troca de componente. Então, essa segunda forma é uma forma mais viável de você não tomar o prejuízo, mas levando em consideração é um pouco injusto para o cliente, tá bom? Então, a gente aconselha sempre realizar um orçamento desse nível em duas etapas. A primeira etapa é um pré-orçamento, onde você analisa as peças externas, e a segunda etapa é um orçamento mais minucioso, onde você tem toda aquela parte de desmontagem e você sabe realmente o que tem e o que não tem no carro, tá bom? Então aqui a gente está dando início a esse pré-orçamento. O vídeo desse carro serviu basicamente para isso. A gente vai estar aqui mostrando a vocês o serviço que a gente vai estar fazendo nesse carro. Vamos derrubar todas as peças e basicamente o orçamento, pessoal, se trata dessa forma, né? Deixe bem especificado quem é que vai ser responsável pelas peças. Aqui quem vai ser responsável pelas peças vai ser o cliente, tá bom? Então tudo que eu pedi aqui de peça necessário, lembrando que a parte da frente envolveu mecânica não está na nossa responsabilidade, já é um terceiro, e quem tem mecânica na sua oficina, parabéns, mas quem não tem, tem que trabalhar a parte, né? Aí depende da forma que é trabalhado, se tem algum ajuste de porcentagem, se não tem. Então tá aqui o vídeo mostrando vocês para esclarecer como é que se faz um polimento em um orçamento em duas etapas, tá bom? A primeira etapa é visual e a segunda etapa é após desmontar os componentes. A gente vai dar início aqui e vai ter mais vídeos sobre esse conteúdo, beleza? Bom, pessoal, estamos voltando aqui com a segunda parte aqui do orçamento do Onix, tá bom? Mostrando a vocês a importância de fazer um orçamento em duas etapas, tá bom? Primeira etapa, como eu comentei, foi feito peças externas, fácil de verificar, né? Mas como a gente acabou fazendo a parte do segundo orçamento, fechando agora com a desmontagem, a gente identificou vários pontos que não foi possível identificar na primeira, né? A gente viu que a alma de aço, né, ela foi embora, então a gente não conseguia ver com o para-choque no canto. Então a alma de aço, ó, uma peça nova, necessário a se comprar. O painel inferior, que é a barra de ferro de baixo, que segura o condensador e radiador, empenada, mais um item por orçamento, tá bom? Que a gente vai ser necessário desamassar. A gente viu aqui, ó, que a lateral, após a remoção do farol, a gente viu que a lateral amassou, não era possível com o farol no canto, tá bom? Então aqui já alterou. Quando a gente colocou a peça, que é o paralama que foi comprado pelo cliente, no local, nem regulado tá indo, ó. Você já nota uma diferença, não tá batendo, ó. Então realmente está empenado, certo? Aqui a gente viu que o suporte da bateria realmente está quebrado, está faltando a peça. A gente viu que o difusor de proteção de ar, né, difusor de ar do condensador e radiador está danificado, está quebrado. Depois, quando a gente desmontou, a gente viu que na batida amassou toda essa parte aqui, ó, que vai ter o trabalho para desamassar, tá bom? Os dois lados, como vocês podem ver, ó, devido à batida. E vou mostrar aqui a frente, que a gente identificou que o farol também está danificado, tá bom? O farol lado direito, que a gente não via por fora. Essas peças aqui, ó, são o difusor de ar da frente, né, do condensador. Olha o estado que ficou aqui, ó, para vocês verem, ó, tá bom? Então, peça nova, mais uma que não estava dentro. O suporte que segura o para-choque, ó, quebrado, ó. É mais um reparo que a gente vai ter que fazer. Não tinha como ver com o para-choque montado. O suporte superior, o guia, que segura o para-choque na parte superior,
tá empenado. Mais uma peça que a gente vai ter que acrescentar no orçamento. E aqui a gente tem o farol que estava bom, mas quando a gente tirou, desmontou, a orelha superior que pega na aba do para-choque na parte superior quebrada, certo? O encaixe da lateral quebrado, tem que fazer reparo. Mas além disso, o problema não é esse. O problema maior é que a gente tem aqui, ó, na parte inferior, uma trinca na lente, ó. Então a gente tem aqui uma trinca nessa lente aqui, ó, certo? Ó. Quebra, faltando pedaço, porque na montagem o para-choque ele se encaixa aqui, ó. Então você não consegue ver isso aqui, ó. O para-choque se encaixa aqui, você não consegue ver que está quebrado. Mas além dele quebrar aí, ele quebrou aqui, ó. Ele trincou, vou mostrar aqui para vocês. Ele trincou a carcaça, ó, por dentro, ó. Tá bom? Então, pessoal, a importância de fazer um orçamento 2 etapas. Aí você me pergunta, cara, mas Daniel, fazer um orçamento 2 etapas, cara, não tem como. Não dá pra gente trabalhar com orçamento 2 etapas. Dá, cara, dá certo se trabalhar com orçamento 2 etapas. Orçamento 2 etapas é um orçamento aberto. Você tem que fazer um orçamento, se for peças externas que você consegue identificar, você faz um orçamento e fecha. Um exemplo, você conseguiu ver que o paralama é uma funilaria e você vai precisar fazer uma pintura no paralama, você já sabe preço de tinta, mão de obra, tudo. Você sabe que é só o paralama, fecha o orçamento. Mas uma batida como essa, é uma batida que existe uma coisa chamada carcaça. A carcaça são as proteções que fixam nas partes internas. Então essas proteções, elas costumam deixar muito a desejar no sentido de ter peças quebradas por dentro. Você não tem como identificar se o choque que teve na peça externa, como um para-choque e uma alma de aço como essa, não refletiu lá na frente, ó. Aqui na parte de funilaria a gente já definiu o que vai ser feito. Agora vai entrar a parte mecânica, que a gente vai ter o condensador empenado, provavelmente deve ter quebrado a hélice, tem que botar para funcionar o motor. Então tudo isso, né? Você tem que fazer uma análise quando você bota as peças para funcionar. Tem que ver a questão do motor, se o motor está em bom funcionamento, conversar com o cliente para que ele dê o diagnóstico, né? Saber se você vai fazer uma troca de um para-brisa desse, é a oficina que vai fazer, saber se é trocar o para-brisa ou trocar o para-brisa com a película, né? No caso, o fumê, entendeu? Então, qual o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é deixar transparente que um orçamento ele tem uma variação muito grande, certo? De não só preço, né? Não só de tempo, né? Que você dedica em cima dele, e você pode ter um prejuízo muito grande se você não souber fazer um orçamento. Ou você pode cobrar algo, né? Fora do comum para o cliente, errado, de maneira errada. Então, um orçamento 2 etapas em uma batida é importante para resolver esse tipo de problema. Você tem que cobrar o justo, né? O certo do serviço, valeu? Então se você gostou desse vídeo aí, não esquece, se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso canal, para estar ajudando aí a gente estar desenvolvendo mais vídeos como esse para você, beleza?